Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Zé Neto, corretor de imóveis, especialista em alto padrão e luxo, lá de Teresina, Piauí. Zé Neto, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa. Fala, Sérgio, fala pessoal. Prazer, meu amigo. Satisfação estar fazendo parte desse podcast, tá? Fiquei muito feliz. Vamos lá contribuir, vamos trocar ideia bacana com o pessoal. Muito bom. Você que está nos assistindo no YouTube, siga o nosso canal, assine, curta a nossa página, deixe seu comentário aqui. Super importante para a gente passar mais e mais a nossa mensagem para todo mundo. Você que está no Spotify também, siga nosso canal, toda semana, conteúdo novo aqui do Vem Pra Mesa para você. E você, Zé Neto, hoje você se apresenta, se posicionou no mercado como corretor especialista em alto padrão e luxo. O que é o alto padrão e luxo aí em Teresina? O que você foca? Qual que é o seu nicho de mercado aí? Explica para a gente, conta para a gente. Exatamente, Sérgio. Hoje sou posicionado aqui como especialista de alto padrão e luxo, né? Mais ou menos uns 3 anos e meio, eu venho batendo muito forte nisso, né? Focado nesse nicho. Eu trabalho só aqui em Teresina, aliás, eu vou falar trabalhava, né? Porque eu estou montando uma equipe agora. Opa! Uma equipe, em primeira mão, novidades aqui. Primeira mão, vamos falar sobre isso, desse desafio, né? Que é um desafio, um novo formato. Mas tudo isso, né? Até essa equipe hoje, ela surgiu com uma alta demanda hoje, né? Graças a Deus a gente vem tendo, né? Exatamente quando eu entendi que corretor tinha que ter uma cara, tinha que ter um nicho, tinha que ter um objetivo definido, né, nas suas ações, né? Então, por isso que eu me posicionei como corretor de imóveis, né, de alto padrão. Alto padrão, né, aqui em Teresina, a gente começa a falar, vamos dizer ali, acima de R$1 milhão, né? O que ainda é fichinha aí para São Paulo, mas para a gente acima de R$1 milhão, a gente já considera imóveis de alto padrão. Hoje o mercado aqui nesse segmento está muito forte, né? Mas isso aí é a tendência no Brasil, nos condomínios de casa. Então, a gente tem condomínios aqui como o Alphaville, né? Que está surreal os preços. A gente vai falar, né? Um pouco dos preços aqui. E você que conhece o mercado de fora, você dê sua opinião também, o que é que você acha dos preços de Teresina. Mas eu, como corretor, acho o preço, né? Os preços do Alphaville aqui fora do normal. E temos alguns apartamentos, né? A Teresina cidade está se verticalizando cada vez mais, né? A gente já tem uma quantidade grande de empreendimentos, mas de um tempo para cá vem se fortalecendo muito também, salvo alguns outros imóveis aí que tenha, vamos dizer, um projeto super requintado, uns acabamentos super diferenciados, que fogem um pouco, né, dessa faixa de preço que eu falei, né? Que a gente pode considerar como alto padrão, que eu, às vezes, também trabalho. Agora, só para contextualizar a Teresina hoje, pelo que eu estou pesquisando aqui, tem quase 1 milhão de habitantes, 900 mil habitantes. A cidade de Teresina tem 900 mil habitantes, só que a gente tem uma cidade do lado chamada Timon, que faz a divisa com o Maranhão, né? Sim. Tem o Rio Parnaíba, faz a divisa entre essas cidades. Então, Timon, se a gente considerar Timon, a Teresina vai para 1 milhão e 300. Por que eu falo Timon? Porque é onde a Teresina abastece Timon. Muitas pessoas trabalham em Teresina, então acaba sendo a grande Teresina, né, chamado. A grande Teresina. Então, não é uma cidade pequena. Uma cidade pequena a gente considera aí até 200 mil habitantes, 300. A gente está falando aí de um potencial de mais de 1 milhão de habitantes. Uma cidade aí com um número considerado. E uma cidade muito quente, né, Zé Neto? Muito, muito, muito quente, meu amigo. E falta praia, né? Pô, falta praia. Inclusive, eu estava lá ontem, né? Cheguei de lá ontem, fui fazer uns materiais de venda lá na Barra Grande, que é hoje, tá bombando hoje no Piauí e a nível nacional, né? Tá chamando muita atenção também. Colocaram Teresina a 400 quilômetros da praia, Sérgio. Que maldade, meu amigo. 400 quilômetros da praia. 400 quilômetros, não é perto não, tá? É um pouco longe, eu acho. 3 horas e meia aí de viagem. Mas é uma cidade realmente bastante quente. Né? A gente é cortado por 2 rios, então é uma cidade úmida também, o que ainda deixa esse calor mais sufocante, né? Que é aquele suor mesmo. Né? Mas é uma cidade também calorosa nas pessoas, são pessoas bem acolhedoras, né? Então é um lugar
ainda tranquilo para se morar, tudo muito perto. Aqui eu estou da minha casa, né? A gente está conversando da minha casa aqui, do escritório de casa. Eu estou 10, 15 minutos de qualquer lugar dentro da cidade, então isso também traz um conforto muito bom para a gente. Isso ajuda, né? Uma cidade que em poucos minutos você está em qualquer lugar. Agora, me conta um pouco da sua trajetória. Como é que você entra no mercado imobiliário? O que você fazia no início até chegar e se posicionar no alto padrão? Aí é longo. Conversa longa, mas como que era o Zé Neto há 6 anos atrás? Quantos anos atrás? Que ano que você entrou no mercado imobiliário? Eu entrei... próximo ano faz 10 anos, né? 10 anos. Você entrou em 2013. 2013. Bom, eu sempre fui vendedor, aliás, eu sou vendedor, né? Vendedor, eu me considero hoje. No começo não era assim, mas hoje eu percebo que eu nasci para isso. Sempre fui vendedor, sempre vendi, né? Comecei vendendo roupa, né? Assim, eu sempre fui de uma família muito, muito boa, graças a Deus, financeiramente, mas nunca tive nada de mão beijada, né? Então, assim, o meu primeiro emprego foi por necessidade. Sempre gostei de me vestir bem, sempre gostei de estar com roupa bacana. Minha mãe era mão fechada, assim, né? Ah, não, tem que estudar, essas coisas todas. E aí, um dia eu passei numa loja aqui, bem tradicional na cidade, o nome Laras, fica no shopping. E aí tinha lá um cartaz, né? Procura-se vendedor. Eu falei, pois é, aqui mesmo, vamos nessa, vamos começar. E aí eu tive essa primeira contato, né, com o que é ser vendedor, né? Tive uma sorte muito grande que o proprietário da loja foi um dos melhores professores que eu já tive. Cara, vendedor nato. Então, me explicou tudo ali. E disso eu não parei. Fui fazer faculdade de administração, né, o que já era linkado um pouco, né, com a área de vendas, querendo ou não. Me formei como administrador. De roupa, fui vender carro. Eu tenho um padrinho aqui que é dono de uma das maiores redes de concessionárias de Teresina, que é o Grupo Gelton. E ele me convidou para vender carro, e aqui foi o meu primeiro desafio com um produto ticket alto, né? Fui vender carro coreano importado em Teresina, meu amigo. Você imagina aí, que era a Hyundai. A Hyundai chegou em Teresina e eu fui vender, e aí você imagina o desafio que era, né? Explicar tudo isso para o consumidor. Mas deu super certo. Primeiro, pelo grupo aqui de Teresina, que era muito forte, e a Hyundai também estava numa crescente muito grande. Aquele grupo Caoa ainda é um grupo muito grande, né? No Brasil. E os carros também eram muito bons. Então, assim, desde a loja de roupa, e principalmente nas de carro, né? Porque quando eu entrei em carro, quando eu fui entrar para vender carro, entrei num grupo muito grande. Então, tinha competição lá do grupo, das lojas que vendiam mais, o vendedor que vendia mais. Então, eu sempre estava ali brigando, primeiro, segundo, né? Terceiro era a posição menor que eu ficava, e brigando com concessionárias grandes, Fiat, que vende muito, o vendedor que vende muito lá. Mas mês a mês eu estava vendendo 19, 20, 25 carros, né? Então, esse primeiro contato foi muito importante, que foi quando eu fiz o meu primeiro banco ali de dados, né? De clientes, realmente. Eu atendia os médicos da cidade, atendia os concursados da cidade, né? Então, assim, já tinha um network um pouco bom, mas no mercado de carro foi onde se consolidou mesmo tudo isso. E atendi o filho que é um dono de uma imobiliária aqui em Teresina, que é Evaldo Matos, o Lucas. Ele já era meu amigo, mas ali a gente começou a ter uma amizade melhor. Vendi o carro para ele e ele falou: meu amigo, você quer ganhar dinheiro mesmo? Eu falei: óbvio, né? Eu ali com meus 25 anos, mais ou menos. Vamos vender carro, vamos vender imóvel, porque carro não dá dinheiro, não. E aí eu, naquela espírito da juventude de querer apostar tudo, fui nessa, né? Só não teve dinheiro no começo, mas eu fui, né? Fui lá vender imóveis, entrei na imobiliária muito grande, imobiliária boa, mas foi muito difícil, Sérgio, esse começo, sabe? Foi muito difícil mesmo, porque assim, os modelos, eu acho que muito imobiliário ainda hoje é assim, né? Como era na época que eu entrei, mas um modelo muito ultrapassado, né? Aquele sistema, sabe, com 1.000 imóveis de todas as regiões da cidade.
E então, assim, aquilo foi muito difícil para mim. Então, assim, os primeiros 6 meses, 7 meses, eu apanhei muito, né? E quando eu estava desistindo, veio um lançamento aqui para Teresina, de uma construtora que é até do Zezé de Camargo e Luciano, não sei se ainda é a Penta Construtora. E aí ela veio com um lançamento para Teresina e eu me dei como limite esse lançamento, né? Então, assim, limite no sentido de que eu peguei esse lançamento, estudei o lançamento, e eu larguei tudo que eu estava fazendo, eu só falava nesse bendito lançamento. Só falava nele. Para onde eu ia, eu falava nele. Tava numa dor pessoal gigantesca, precisando vender. E aí, meu amigo, é tiro certo, né? Todo vendedor, quando precisa vender, ele dá um jeito de vender, concorda? Claro. Então, Foco total. foco total. Me dei muito bem nesse lançamento. Vendi ele em torno de uns 12, 13 apartamentos, não lembro bem, 3 coberturas. E aí o jogo em 3 meses virou, né? Quando entrou o dinheiro ali, eu vi, meu amigo, essa profissão realmente ela não tem limites, porque o nosso, se você olhar para a cidade, é o nosso estoque, né? Então, assim, não tem limite, meu amigo. Aqui, se você quiser mesmo, se você entrar na veia, você consegue vender muito, consegue transformar a vida. E aí engrenei nisso, fiquei na profissão nisso, né? Então você saiu de você quase desistiu para mergulhar de cabeça e entender que era aquilo que você queria fazer. Exatamente, olha, para tu ver como a vida é detalhe, viu, Sérgio? Porque eu quase desisti mesmo, meu amigo. Assim, eu me lembro que eu já estava começando a olhar de novo para voltar para vender carro, já estava pensando em não ia, acho que se eu fosse voltar para vender carro, não iria voltar para nenhuma concessionária, ia tentar ali fazer meu negócio mesmo no carro, em carro, ficar comprando, vendendo carro. Mas foi isso, foi transformador, né? E depois disso passei uns 3 anos na Evaldo Matos, muito bem, vendendo. E ali naquele momento ali, com essas vendas desse empreendimento, que eu consegui vender, né? Através desse pequeno banco de dados que eu já tinha ali dos meus clientes de carro, né? E aí fui vendendo para um foi me levando para outros negócios, que eu comecei a entender que eu tinha que ter já uma cara, né? Que já não dava para eu vender, por exemplo, tudo que tinha na imobiliária. Eu já tinha que selecionar os produtos que fariam sentido para mim como vendedor, sabe? E aí eu Sim. fiquei na Level do Matos 3 anos, vendendo bem, até que eu saí, porque eu já estava numa condição financeira boa, os clientes já eram meus, e eu saí para aventurar outros negócios, meu amigo. Aí, tipo assim, você lembra que eu falei que eu comecei com uma loja de roupa? Sim. Aí eu fui comprar uma loja de roupa, cara. Olha que doideira. E aí, resultado, me dei mal. Larguei o mercado imobiliário, fui vender, mexer com coisa que eu não sabia, quebrei. Passei por um dos piores fases da minha vida, que como foi, né, essa quebra. E aí, depois da quebra, qual foi a ideia? Voltar para onde tudo me deu, né, que foi o mercado imobiliário. E aí foi a hora que eu larguei, fechei a loja, voltei para o mercado imobiliário, e aí sim, eu voltei já focado, né, isso há 3 anos e meio atrás, 4 anos, focado no alto padrão, nessa roupagem já e começando no digital. Muito bom. E quando você entendeu que você era uma marca, né? Porque hoje você é uma marca, você se posicionou assim no mercado aí na sua cidade, no seu estado. Quando é que você entendeu que você, acima de tudo, era uma marca, que tinha que trabalhar a sua imagem? Eu até coloquei lá na minha apresentação no Connect Mob a foto do Zé Neto de 6 anos atrás e essa transformação que ele teve aí nos últimos anos. Quando é que virou esse jogo aí, virou essa chave? No digital, No né? digital. Foi no digital. A ficha caiu no digital. Quando eu mergulhei a cara mesmo no digital, né? Eu acabei de falar que a entrada no digital para mim foi estratégica, né? Eu passei um tempo desligado do mercado e quando eu voltei para o digital, eu entendia que era a única forma que eu tinha de concorrer com as empresas grandes que já tinham em Teresina, né? Porque as outras empresas já tinham um nome muito forte, mas elas não estavam no digital, e eu já vi uma crescente muito grande no digital, então eu falei, bom, é aqui aqui o palio é igual a igual. Aqui não tem, tudo bem, eles têm um nome, mas aqui se eu consigo construir meu nome rápido, né? E são empresas grandes, tradicionais, Adicionar, com escritórios bem localizados, e você brigando com gigantes. brigando com gigantes, exatamente. Então, assim, foi isso mesmo. Então, a ideia da entrada no digital foi nesse sentido de
conseguir concorrer junto com eles. E no digital foi que eu entendi que realmente aí não tem limites, né? A minha marca, hoje eu tenho 2 marcas bem definidas, tem a ZN Imóveis de Luxo, que é o que eu vendo, e tem o Zé Neto, que é uma marca que trabalha um pouco em paralelo, não é em paralelo, né? A gente trabalha junto, né? Tem uma ligação nisso, né? E isso é o poder do digital, porque você, quando está lá no digital, quando você aparece, você acaba influenciando realmente as pessoas, né? Hoje, assim, hoje eu tenho parcerias em praticamente tudo que eu quero, de roupa, estética, tudo. Então, assim, as marcas, elas querem o Zé Neto estando junto, porque o Zé Neto é um cara que trabalha com o high ticket da cidade, né? Então, assim, o Zé Neto é um cara que está nos lugares bons, né? Então, assim, essa consolidação, né? A ideia da marca, né? Ela é criada aí, né? Então, assim, você vende mais. Tem uma frase, assim, deixa eu ver se eu consegui lembrar dessa frase, assim. A gente consegue vender mais quando a gente consegue gerar mais valor ainda, né, em cima do que a gente faz, né? Então, isso faz muito sentido, né? Principalmente com quem quer trabalhar com alto padrão. Eu vejo muito hoje os corretores todos ficam falando isso, né? Assim, eu quero entrar no alto padrão. Às vezes eles olham só pela comissão, né, gorda, né? Olham só pelo dinheiro. Mas a entrada no alto padrão é uma entrada muito complexa, sabe? Você tem que trabalhar a sua base muito forte, né? A sua base de relacionamento, a sua base de gosto, a sua base de posicionamento, os lugares que você vai frequentar, né? Então, assim, para você trabalhar no alto padrão, você tem que mexer aí em você como um todo, sabe, Sérgio? E essa virada para o alto padrão, ela tem que ser muito planejada. Eu gravei com o Clevinho, com o Cleverson Passos, e ele vem também de outro segmento, do econômico popular, até entrar no alto padrão, e ele falou que um dos principais itens que ele fez foi a questão do planejamento financeiro, porque ele se preparou pelo menos um ano aí para ter uma capacidade financeira, sabendo que poderia não ter vendas nos primeiros meses ou até no primeiro ano, que as vendas são mais demoradas, trabalhadas, mas também quando começa a vir a acontecer as vendas, são comissões muito maiores do que outros segmentos. Que você pensa sobre esse planejamento? Como é que você se planejou financeiramente, a imagem? Você falou do digital. O que você falaria para o corretor hoje que olha para o alto padrão, quer entrar para o alto padrão e quer dar o primeiro passo? Cara, a organização financeira, né, ela não é só para isso, ela é para a vida, né? Então, assim, a gente tem que ter essa organização financeira, ainda mais a gente que é autônomo, né? A gente não tem aquele contra-cheque mensal. Todo mês ali a gente está desempregado, né? A gente tem que vender. Então, assim, essa organização financeira ela é muito importante, porque, assim, para você realizar uma venda, é um conjunto de ações, sabe? Né? Ali é o patrocinado, é o vídeo que tu grava, né? Às vezes é o combustível que tu tem que ficar rodando o mês todo, né? No meu caso hoje, são outdoors que eu tenho na cidade, são vídeos, né? Ações que eu faço em outro segmento. Então, todo esse conjunto é que me gera, né, a estar fazendo as vendas, né? Então, assim, as vendas no alto padrão, ela é muito demorada. Eu tenho clientes que eu atendo 4, 5, 6 meses, tenho cliente de 1 ano que ainda hoje não comprou comigo. Então, você imagina só, se eu tivesse dependendo dessa única venda, né, para sobreviver, né, isso ia se tornar muito complicado. No meu caso, quando eu entrei, eu não estava numa situação, eu acabei de contar que eu estava quebrado, na verdade, né? Então, assim, eu apanhei com essa organização no duro mesmo. Então, assim, o dinheirinho que eu tinha, eu gravava um vídeo, né? Só que, posterior a isso, também o fato de eu ter quebrado, eu falo isso hoje tranquilamente, porque, assim, quando aconteceu isso para mim, comigo, eu me lembro de pensar assim, cara, isso foi a pior coisa que aconteceu comigo. Mas hoje eu já penso que foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo, porque esse fato me ensinou muito, né? Me ensinou a ser mais organizado financeiramente, me ensinou a não ser tão compulsivo, né? Obviamente, assim, eu faço algumas ações
de vendas, né, que gastam algum dinheiro, mas é tudo convertido, né, com a lógica, né, de trazer mais venda, de trazer mais visibilidade. Então, assim, essa organização ela tem que realmente ter. Eu aconselho, né, óbvio, né, como o Clebson falou, quem quer fazer essa transição tem que separar ali, né, uns 4, 5 meses no mínimo dos seus custos, né, guardados, tá? Tem que também aprender a dizer não, porque para você entrar num segmento, você vai ter que recusar, e isso é muito difícil, pessoal, isso é muito ruim, né? Ainda hoje, assim, às vezes chega cliente, hoje diminuiu muito, mas no começo chegavam muitos clientes e falavam assim, ó, pega esse meu imóvel para vender, e aí o cara tem que dizer isso, ou que não dava para pegar, ou que não dava para trabalhar, aí chegar vendas assim, obviamente assim, chegaram vendas para mim muito fáceis de fazer, e meu amigo, a gente precisa de receita, a gente é vendedor, eu fiz essas vendas, né, porque eu precisava fazer, mas os seus esforços futuros, né, eles têm que ser outros, né, se você quiser entrar nesse segmento. E junto com isso, né, o que eu falei ainda agora também, você tem que ter uma postura pessoal diferente, né, de roupas, né, o carro, querendo ou não, ele contribui para o alto padrão, né, obviamente, não, Zé Neto, só vou vender alto padrão se não tiver um carro top. Não, né, ou vou entrar no alto padrão só se eu tiver um celular top. Também não, mas essas ferramentas elas fazem uma diferença. Se você tem ali um dinheiro já tem que comprar um celular melhor para estar produzindo materiais, tem que estar andando, ainda mais numa cidade pequena como a minha aqui em Teresina, né? Todo mundo se conhece, né? Uma cidade que todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. Ainda mais no alto padrão, né? Ainda mais no alto padrão. Então, assim, eu tenho que estar num carro bom, tenho que estar frequentando restaurantes, tem que estar numa academia top. Tem que ser visto. Tem que ser visto, exatamente. Tem que ser visto. E hoje você trabalha tanto na parte de lançamentos quanto na parte de imóveis de terceiros, usados, né, que a gente chama. Eu tenho uma paixão por imóvel avulso, né? Avulso, imóvel avulso. Né? Eu tenho uma paixão, eu gosto porque eu sou um corretor meio diferente, sabe, Sérgio? Eu vou onde a galera não gosta de trabalhar, porque o imóvel avulso não é todo mundo que sabe trabalhar, não. É uma venda muito mais técnica, né? É uma venda mais técnica, é uma venda de muito conhecimento, principalmente na papelada. Então, assim, os corretores gostam de ficar ali no lançamento, que vende 10, 15, então, enquanto eles estão lá, ali, eu estou aqui nos imóveis avulsos, comissão mais rápida, ali a gente brifa ali a comissão na hora, então, assim, eu gosto muito, porque o imóvel avulso também, ele me dá infinidades, né, de materiais para trabalhar. Então, ali é uma mina de material para mim, né? E eu sou um corretor porque eu gosto de captação. Né? Até eu abri um parênteses aqui, que eu, como eu falei, estou abrindo uma equipe. E aí lá eu estou com 3 corretores. E ali a minha meta lá, Sérgio, com eles, obviamente tem uma metazinha de venda, mas as minhas metas com eles são metas de captação. Aí até uma corretora virou para mim e falou assim, pô, mas aqui tá muito doidinho, né? Porque enquanto os outros lugares vão atrás de quem compra, eu vou atrás de quem vende. Mas, ora, eu só vendo o que eu tenho, entendeu? Então, assim, às vezes, a gente quer tanto o cliente que compra que esse cliente chega na nossa mão e a gente não tem o que oferecer para ele. Não tem matéria-prima, não tem produto para vender, né? Não tem produto para vender. E aí, você acha que o cliente vai ficar esperando tu achar o imóvel para ele? Não vai. Então, eu gosto muito da captação, acho que a captação é uma das coisas principais que a gente faz, né? Porque é a porta inicial de um cliente que a gente tem, é o produto que a gente tem, ele te dá 1000 opções ali, variáveis para você trabalhar na divulgação de conteúdos, né? De todo jeito. Mas sim, trabalho lançamentos sim, lançamentos pontuais. Na minha cidade não tem tantos lançamentos no quesito, né? No que eu trabalho, né? Por exemplo, de apartamento a gente só tem um, né? Mas quando eu entro para valer. Ano passado teve o lançamento do Alphaville, eu vendi 37 lotes aí no lançamento. Oh, coisa boa. Caramba! Tem muita cidade que o corretor imobiliário ele não pode focar muitas vezes no nicho de ou lançamento ou avulso, porque é o que você falou, muitas vezes fica um ano sem ter lançamento, então você tem que vender, o corretor tem que vender. Então tem que abrir o leque aí tanto para o lançamento quanto para o avulso. Agora, você falou de captação de imóveis. No Brasil, o que eu vejo no Brasil
é que a grande maioria olha para o comprador. E a concorrência é maior, lógico. Agora, quando você foca no vendedor, e eu conheço muita gente boa que foca no vendedor, faz um trabalho diferente, faz uma criação de conteúdo, e depois esse cliente muitas vezes vai precisar comprar um imóvel, né? Porque ele vai vender o dele, e muitas vezes ele vai precisar comprar. Então, ele prefere já fazer tudo com a mesma pessoa. Agora, o que você usa de estratégia aí de captação? Como é que você gosta aí de ser preferido ou escolhido pelo proprietário do imóvel, da casa que vai colocar venda? O que você faz aí? Cara, meu cartão de visita é meu Instagram. Ele funciona, Sérgio. O meu Instagram, ele Seu Instagram, funciona. que hoje tem mais de 105 mil seguidores. 105 mil seguidores, foi uma crescente muito rápida. Eu, durante muito tempo, sempre fiz conteúdo, Sérgio. E aí, onde eu vou, também falo isso. Eu nunca fiz conteúdo para viralizar, mas recentemente, de uns 3 meses para cá, eu falei, agora eu vou viralizar. E aí, até mesmo para ir testando coisas, sabe? E, cara, é uma ferramenta quando você aprende a trabalhar, né? É fácil, né? Hoje é fácil. Hoje, toda vez que eu quero viralizar, eu acerto o vídeo, quando meu Instagram começa a cair um pouco, eu acerto o vídeo, ele vai crescendo. Então, eu tive esse crescimento muito rápido aí, né? Por essas técnicas, né? Mas, enfim, o meu cartão de visitas, ele é meu Instagram, são os meus conteúdos, né? E é impressionante, vamos voltar de novo para aquele negócio da marca. Quando você está muito ativo ali no Instagram, quando você apresenta muitos imóveis, quando você coloca a sua autenticidade no seu trabalho, né, o que é muito importante para a rede social, tá? Obviamente a gente todo mundo tem que ter referências, mas copiar os outros é feio, não é legal e não fica bom. Então você tem que ter autenticidade, né? Então, assim, isso aí você gera uma marca, você gera um valor no meio disso. Então, assim, hoje, as pessoas aqui em Teresina, quando vão colocar os imóveis à venda, eles querem ver o Zé Neto vendendo o imóvel delas. Mas já tem corretor em Teresina copiando, imitando o Zé Neto ou não? Tem, direto, a todo lado, e eu acho isso muito legal, assim, eu acho muito legal, em dois sentidos, né? Primeiro, porque a gente vê que é uma cópia, então, assim, as pessoas que estão lá, e eu recebo direto, né, as pessoas me encaminham, pai, está fazendo igual, então, as pessoas também sabem, né? E o dois é porque as pessoas estão se mexendo, meu amigo. Tá vendo que agora a profissão de corretor exige outras coisas, né? Tem que ter um profissionalismo maior. Então, assim, só em você parar e gravar um material, você te exige nem que seja um mínimo de preparação, né? Para fazer aquilo, né? Então, isso é bom para a profissão também. Mas, então, assim, hoje as pessoas elas querem, né, que o Zé Neto aqui apresente a casa dela à venda, que ela quer o Zé Neto nessa linha de frente. Tanto que 90% hoje dos imóveis que eu tenho são exclusivos, alguns não. E é engraçado, sério, os que não são exclusivos, os proprietários só deixam uma pessoa fazer o material. e aí os corretores não gostam muito, né? Alguns não têm. O Zé Neto é meu parceiro, eu trabalho com muita parceria, eles divulgam o meu material, né? E em paralelo a isso, eu tenho dentro de Teresina, né, algumas ações também de divulgação do meu trabalho. Tem outdoors, né? Tem 3 outdoors bem bonitos, Além do digital, você também usa, você não esqueceu do marketing tradicional. Não. Eu tenho 3 outdoors que fala, traga o seu imóvel para a maior vitrine imobiliária de Teresina, e tem 2 outdoors em LED que tem vídeos meus falando, conheça os imóveis mais luxuosos do Piauí, sempre com o meu Instagram. Então, na praia, agora eu estava na praia, né? Falei para você, lá já estou preparando ações para dezembro, que vai estar lotado. Então, tá sendo visto o tempo todo. Então, aquilo dali, você vai perseguindo, né? E tem clientes que falam aqui, pô, rapaz, até um agora engraçado, né? Eu estava numa negociação com ele, falando com ele direto, aí a negociação emperrou. Aí eu falei para ele assim, falei, rapaz, vamos fazer o seguinte, doutor Andrei, o nome do Andrei, vamos passar 2 dias sem se falar, vamos botar a cabeça no lugar aqui para ver se sai alguma coisa. Aí ele me liga no dia seguinte, falou assim, rapaz, eu tento te esquecer, mas acabei de ver teu telão aqui, vamos voltar a conversa. Sabe, olha aí, já é uma estratégia, né, que realmente funciona. E você comentou da exclusividade, que sempre é um assunto
de dar um podcast só sobre isso, né? Sobre exclusividade. Como é que você trabalha a gestão exclusiva, a exclusividade? O mercado aí aceita? É uma exigência sua? Como é que funciona quando você fala essa palavra exclusividade? Você trabalha também, imagino, com parceiros aí, corretores, colegas que também você trabalha junto com eles. Muitas vezes você tem um imóvel, ele tem um cliente. Como é que funciona esse trabalho em Teresina? Bom, a exclusividade aqui, eu acho que não é só em Teresina, em todo lugar, os proprietários têm um pezinho atrás, né? Sim. Quem quer ali, porque eu fico preso, né? E realmente faz sentido com alguns profissionais, né? Tem pessoas que realmente pegam exclusividade e não dão resultado ou atenção devida. Eu trabalho com exclusividade, Sérgio. Eu aprendi que a exclusividade ela joga ao meu favor, né? E hoje eu só tenho que trabalhar. Hoje eu meio que exijo trabalhar com exclusividade pela visibilidade que eu tenho, porque assim chegou várias. Eu já peguei casos. Vou te contar um caso aqui de uma casa que estava comigo e eu estava num supermercado, né? E aí o cara chegou e falou: tu é o cara do vídeo, né? Aí eu falei: sou eu, sim. Aí eu falei: rapaz, eu comprei uma casa que estava contigo. Aí eu fiquei assim: foi? Qual casa? Eu falei: lá a do Terras Alphaville, não sei o que. Eu vi teu vídeo, não sei o que, tava lá, meu primo mora lá. Aí bateu lá e comprou. E o imóvel não estava exclusivo comigo. Eu falei: legal, pô, mas essa casa era muito boa. Assim, né? Fui conversando com ele, mas por dentro, não. Remoendo. Mas aí eu fiquei assim, mas era o que estava acontecendo. Então, assim, as pessoas me davam os imóveis, eu tenho uma visibilidade muito grande, graças a Deus. Isso se espalha, o cliente está aí, uma prova viva, fora outras situações estranhas que eu deduzi, que eu anunciei pouco tempo depois, o proprietário ligou dizendo que vendeu, ou que teve uma outra negociação. E assim, não adianta depois disso, por exemplo, desse fato do supermercado, eu ligar para o proprietário e exigir alguma coisa para ele. Não, zero, né? Não tem o que fazer. Então, assim, a exclusividade hoje, ela é importante para o que eu faço, né? Para manter o controle em cima disso. Agora, assim, é uma responsabilidade muito grande você pegar a exclusividade, porque você tem que dar resultado, você tem que realmente gastar, você tem que ter esses parceiros, como eu tenho uns parceiros que fazem negócio comigo, que tem a minha confiança, que eu passo os materiais, eles trabalham. Só tem parceiro correto aí, Teresina, ou tem uns que não dá para confiar também? Corretor é corretor em todo lugar do Brasil, né? É uma classe difícil. Tem de tudo, né? Infelizmente tem de tudo. Como todo segmento, tem de tudo, né? Você tem que escolher os bons. Não, mas tem uns que são muito cara de pau, sabe? Tem gente que vive me pedindo conselho, eu dou e por trás taca pau, entendeu? Mas não tem jeito, né? Então, e o que é mais difícil aí, Teresina? Conseguir exclusividade ou gravar um vídeo, apresentar um imóvel de blazer, de paletó? Cara, aqui não dá para apresentar de paletó. Só se for na sala do imóvel. Ar-condicionado. Ligado. Fora isso, não tem coisa. Eu sempre fui um corretor que eu sempre gostei de andar engomadinho mesmo, cozinha social, fechadinho aqui. E utilizo, né, quando eu não tenho muita. Quando eu vou fazer reunião em escritório, mas quando eu tenho que visitar imóvel, se um dia de visita imóvel, é impossível, porque a roupa fica grudada, sabe? Aquele saco molhado. Então, aqui a roupa a gente tem que ter cuidado mesmo na hora de. Então, o blazer não dá. Hoje, Sérgio, eu não tenho mais trabalho com exclusividade, cara. Sinceramente, eu já até me posicionei tanto já na minha rede social sobre isso, que o cliente, quando ele já me propõe, ele já sabe: mas tu trabalha com exclusividade. Eu falei: eu trabalho com assim, não tem problema, como não tenho problema com clientes que pagam comissão integral, né? Pelo contrário, cliente não tem coisa melhor assim do que você ver uma venda cara que o cliente fala assim: pô, vou te pagar com gosto mesmo, sabe? Porque ele vê que o trabalho foi bem feito. Então, assim, esse é o poder de se posicionar na rede social, esse é o poder de criar uma marca forte, né? Na rede social, no trabalho. E todo mundo paga 6% de comissão aí, ou tem aqueles corretores imobiliários que às vezes fazem pela metade aí, que quebra o mercado? Cara, aqui tem corretor que faz até 1%. 1%, mas o 6% não chegou aqui ainda não, tá? Não chegou? Estamos brigando uns 5%. Assim, eu só trabalho com 5%, não tem problema mais.
Eu vou pensar se no próximo ano eu me aventuro a cobrar os 6, mas tem que ficar. Acho que tem que dar esse passo. Acho que você tem toda a condição de dar esse passo. Eu vou pensar nisso no próximo ano. O mercado agradece. O mercado também vai falar: se o Zé Neto está cobrando, eu vou aumentar. E aí, se todo mundo subir a régua, é bom para o mercado. Não dá para alguém cobrar 1, 2, entendeu? Isso é ruim para todo mundo. Agora, você comentou a questão de construir um time. Então, você era sozinho, né, começou sozinho, e você entendeu a necessidade de ter mais corretores com você. Como é que você deu esse passo? Você formou corretores, contratou do mercado? Como é que foi essa construção aí de um time que hoje você está desenhando aí? Na verdade, eu considero que eu estou dando esse passo ainda. Você está em execução. Legal que você está executando. Executando. Sérgio, surgiu por necessidade também. Não estava conseguindo mais dar atenção para a demanda que chegava para mim. Estava perdendo o negócio. Você entendeu que você estava perdendo negócio, deixando dinheiro na mesa. Deixando dinheiro na mesa e eu sou muito metódico no que eu faço, sabe? Sou muito concentrado. E eu estava exatamente perdendo qualidade no meu atendimento. De pessoas que chegavam a mim, eu não dava atenção, e isso já estava sendo chato. Por exemplo, chegava cliente e falava, pô, pedi para fulano para falar contigo. E aí depois eu ia olhar lá no meu WhatsApp, o cara tinha mandado mensagem e não tinha respondido. Então aí eu comecei a me organizar, isso de 6 meses para cá ficou muito forte. Eu comecei a me organizar mais, aí primeira coisa, eu já incrementei uma secretária que antes eu não tinha. A secretária trabalha comigo, já revisa tudo meu, ela já pega meu celular, meu Instagram, já revisa, ela já tá ali e já fica no WhatsApp meu, né? Então, uma assistente, uma secretária, muitas vezes é o primeiro passo que você dá para mais um braço para te ajudar. Então, assim, antes eu saía marcando compromisso com todo mundo, na hora tinha 3 no mesmo horário. Aí a Carol já fica do meu lado no meio disso, já organiza. E isso é muito bom, e é muito importante isso também, Sérgio, porque assim, hoje, quanto mais eu visualizo que o meu negócio é só vender, mais eu estou vendendo. Então, assim, eu entro para vender depois a questão do foco que você entendeu lá no início, quando você entrou no mercado. Se você dá foco no que você mais sabe fazer, Exato. que é a captação, atendimento, a negociação, você terceiriza funções que são possíveis de terceirizar. Você não precisa fazer tudo. Exatamente. Então, assim, inicialmente a gente pensa só no custo que vai ter, mas esse custo lá na frente ele é revertido. Né? Então, hoje eu como vendedor, tá ok, tá sistemático. Só que para negócios, eu estava perdendo muitos negócios. Então, o time ele entrou inicialmente para isso, para eu estar dividindo, estar acompanhando. Agora aí eu estou reformando lá um ponto, que deve ficar pronto agora em dezembro. Estou numa sala pequena, num prédio aqui em Teresina. Lá a gente vai trabalhar com 4, 5 corretores, eu imagino, no máximo. Meu conceito vai ser um negócio enxuto mesmo. Na mesma pegada minha, não dá para trabalhar todos os imóveis, a gente vai selecionar... Uma boutique. Uma boutique, exatamente, uma boutique. Mas qual que é o perfil desse corretor? Você está formando ou você está pegando... Quem que é o corretor? Porque eu imagino que muito corretor bate na sua porta querendo trabalhar com você. Muito. Cara, eu não estou atrás, tá? Se eu te falar a verdade. Mas chegaram as 3 pessoas que estão comigo. Um foi que bateu as ideias, eu troquei ideia com ele aqui. Não, vai ter uma ideia boa, é um menino novo também, está se esforçando para o digital e tal. A minha ideia, acho que a minha ideia é sempre de formar, né? Eu quero sempre estar formando alguém. Então, eu trouxe ele. Outra é uma menina que não trabalha no digital, mas tem um offline muito forte. Ela é corretora de um produto só, Sérgio, que é a Alphaville. Ela mora no Terras Alphaville, aqui de Teresina. Essa mulher vende nesse Terras Alphaville, que não é brincadeira. E ela só vende isso. Eu falei, não, Alana, tá ótimo, fique só nisso. Não tem problema, você ser corretor de um produto, mas se você der resultado, tá vendendo todo mês, tá ótimo. Especialidade. Olha o tamanho do Terras Alphaville, né? E outra, é um condomínio que está aqui, né? É o segundo condomínio mais procurado, enfim. Né? E a terceira pessoa também é uma menina que a gente conversando, eu encontrei com ela na rua, a ideia bateu também, então, assim, é mais sinergia hoje. Sinergia. Assim, porque tem que bater o santo. Tem que bater o santo. Porque, assim, eu prefiro pegar alguém e construir do que pegar uma pessoa cheia de vício. Né? Então, assim, a minha metodologia, ela realmente
é como eu te falei, o pessoal lá acha estranho. A minha metodologia, inicialmente, é botar eles para captar imóveis, fazer conteúdos, porque é aí que o cliente vai aparecer. Não tem, vendedor sem produto não é vendedor, né? Então, assim, o que a gente vai vender se a gente não tem produto? Sabe? Então, esse foi o meu pulo do gato, né? E quando você pega um produto, aí aparece uma pessoa interessada que esse produto não é dele, que vai te levar num outro negócio, e aí que o negócio, a bola de neve, ela vai se construindo, sabe? E aí você vendeu a casa, por exemplo, vendeu o produto desse cliente, esse cliente já vai comprar um outro produto com você, e aí é que vai, sabe? Então, a minha ideia inicial é de construir realmente. Construir, formar esse time. E aí, Exato. com esse conceito de boutique, de poucos corretores. Eu vou fazer um negócio lá meu diferente. Eu não vou falar, não, lá, imobiliária. Vai ter zero cara de imobiliária. Eu acho que eu vou inovar. Eu nunca vi nada disso, viu? Aí depois eu mostro nas fotos. E essa sua ideia é você pega conceitos de outras cidades, em outros países. O que você imagina desse conceito diferente que você vai trazer para a imobiliária do Zé Neto? Cara, isso veio de um sonho, cara, sério mesmo. Eu sonhei um dia assim, não foi agora, foi um tempo atrás, do meu escritório daquele jeito, né? E eu falei, pô, um dia que eu tiver uma imobiliária, ela vai ser assim, não vai ser nada a ver com o escritório, entendeu? Não vai ser nada a ver com o escritório. Então, assim, vai ser uma parada mesmo mais intimista, um negócio mais diferente. Tá pertinho, calma aí. Agora, uma dúvida de muitos corretores, quando começam a criar time, crescer os seus negócios, é a questão se continua no dia a dia das vendas ou se vai para a gestão da equipe, do time, da imobiliária. O que você imagina do seu papel daqui para frente ou um pouco mais no futuro? Você vai continuar produzindo conteúdo, atendendo o cliente, captando? Ou você imagina você se dedicando a treinar e capacitar esse time, fazendo a gestão, relacionamento? Sérgio, eu sou viciado em vender, cara, sabe? Inclusive, esse era um dos motivos principais de eu não querer colocar time, porque é difícil ter um gestor ali vendendo lá dentro, né? Ali, às vezes, sei lá, a equipe pode ficar enciumada, Sim, enfim. sim. Mas eu sou viciado e é impossível. Eu gosto do frio da barriga, eu gosto de estar aqui no telefone, tá fechado, ele me ligar meia hora depois, dizer que não vai fechar mais, e aí o negócio desfazer e depois eu dar um jeito, sabe? Esse jogo eu gosto. Então, o que é que eu visualizo, sabe? Aqui em Teresina, eu tô cada vez mais subindo a régua de preço de imóveis, né? Então, e eu tô pegando desafio em cima de desafio de imóveis que é novidade para Teresina, de preços, e estou conseguindo dar resultado, estou conseguindo vender. Então, eu estou me visualizando, subindo a minha régua de venda cada vez mais e fazer material para esse pessoal vender e me possibilitar, que eu sempre tive um sonho aí e uma vontade de meter um pé também no mercado de São Paulo. Então, a partir do momento que eu conseguir encaixar mesmo essa equipe redonda, também vai me permitir que eu possa viajar mais, fazer materiais em São Paulo e trabalhar em parcerias aí em São Paulo também, sabe? Então, é o que eu estou visualizando para o futuro. Muito bom. Muito bom. E falando sobre tecnologia, né? Você comentou lá atrás do digital, que entrou de cabeça no digital. Quando veio a pandemia, muitas imobiliárias tradicionais que não tinham a força do digital tiveram que se reinventar, ir para o digital, criar plataforma, começar a ter conteúdo. A pandemia, para você, praticamente não alterou o seu dia a dia, porque você já estava inserido no digital, né? Eu já estava inserido no digital. Agora sim, eu vou te corrigir. Ela mudou um pouco, porque na pandemia foi quando eu entrei mesmo, assim, mesmo, de fazer material, de massificar, porque no começo da pandemia, que ficou todo mundo parado, eu não estava parado. Então, assim, quando a onda virou na pandemia, né, da procura por imóveis, essa onda ela me bateu muito em cheio, porque eu já estava ali, já estava produzindo na pandemia, eu estava fazendo já material, eu já estava fazendo live, né? A minha primeira live foi no começo da pandemia. Então eu
estava tudo parado, mas eu saía nos imóveis para fazer material. Então, assim, quando a onda ela virou, ela me bateu em cheio mesmo, né? Na verdade, assim, esse fator foi a prova mesmo de que o caminho mesmo era esse, sabe? O caminho mesmo do digital era esse, era a produção de conteúdo, era estar cada vez mais presente, era estar mais dentro, né, do negócio. Assim, a gente vê, como você falou hoje, realmente está tendo uma revolução, né, do mercado imobiliário. Todas as imobiliárias, principalmente aqui em Teresina, né, muitas demoraram muito, estão entrando só agora, né? E esse começo ele é um pouco difícil, né? Porque o segredo da rede social não é um vídeo, né? É a constância. É constância, exatamente, falou tudo. Não é fazer um vídeo é fácil, né? Mas você manter uma constância, uma consistência, uma rotina, muita disciplina e perseverança, né? Exatamente. É o que faz ali. Assim, eu até falo nas palestras, no lugar que eu vou, o Instagram ele é uma ferramenta de quem gosta dele. Como assim, Zé? O Instagram ele depende de uma coisa para sobreviver, conteúdo. Então, quanto mais conteúdo você entregar para ele, mais ele vai gostar de você, mais ele vai ficar te entregando, né? Então, assim, é essa constância, né? Essa sua dedicação de estar ali produzindo conteúdo, ele vai estar te entregando mais, então, consequentemente, o teu cliente vai estar te enxergando mais, consequentemente, você vai ter mais chances, né, de fazer negócio. E você comentou no início sobre preço de metro quadrado. Teresina, perto de outras cidades, pelo menos eu lembro quando eu conheci, ainda era baixo de que outras capitais. Quanto custa o metro quadrado hoje em Teresina? A gente está falando aí em novembro de 22. Fala um pouco sobre preço aí de Teresina. Bom, vou falar no quesito primeiro condomínio de casa, aqui em Teresina, o Alphaville, que é o número 1, né? Aqui a gente só tem 4 condomínios bons nas cidades, né? Vamos falar assim de alto padrão, né? Alphaville, Terras Alphaville, Mirante do Lago, Aldebaran, 5, né? Com Verana. Esses 5 dominam o mercado médio alto padrão. O Alphaville hoje, né? Eu vendi uma casa tem 15 dias a 13 mil reais o metro quadrado. 13 mil reais o metro quadrado, uma casa. Então, uma casa de 330 metros quadrados, essa casa saiu por 4 milhões 450 mil reais. Então, assim... Agora, uma casa dessas em 2018, 2019, custaria quanto? 2, 3 mil reais o metro quadrado. Metade do... 2, 3 mil? Um metro quadrado. Metro quadrado? Era para estar vendendo essa casa aí por 1 milhão, 1 milhão e fazer a conta aqui para não falar errado aqui. Mais que dobrou os valores aí em 2, 3 anos aí. Mas era para estar vendido por 1 milhão e 200 mil reais uma casa dessa aqui em Teresina. Tá? E hoje então, 4. Hoje está 4 milhões aqui em Teresina. Então, assim, Mas isso só aconteceu em casas, em condomínios fechados ou em lançamentos verticais também ocorreu essa valorização aí? O que acontece? Os apartamentos já estavam na faixa ali de 8, 9 mil reais no metro quadrado, né? Aí a gente teve um lançamento ano passado, que é o da Mota Machado, o De Palace já trouxe a 10. Aí com as altas do condomínio, esses apartamentos subiram o preço agora, porque assim, não tem lógica um condomínio de casa ser mais caro do que um apartamento, né? Pela complexidade de construção de um apartamento, pela localização de um apartamento. Então, hoje, esses apartamentos estão ali a 13 também, 12, 13 mil reais o metro quadrado. Eu acho muito caro, tá? Eu tenho uma visão, né? Eu viajo bastante, em Fortaleza, né? Uma cidade que, vamos falar do Nordeste, que é do lado. A gente está falando de 13 mil reais lá, obviamente lá tem apartamentos também muito mais caros, mas em beira-mar, né, a gente consegue achar nessa faixa de preço, né, tem muitos bairros bons no Ceará também, que a gente consegue trabalhar entre 5 a 10 mil reais um metro quadrado. Então, assim, Teresina, a gente se concentra tudo numa só região, né, a Zona Leste, e hoje todo lançamento que vier agora vai estar acima de 10 mil reais um metro.
Mas o cliente acha caro ou é só você que acha caro? É muito caro. Na verdade, assim, a gente vê porque a alta foi muito grande. Você está falando aí, ó, antes, ó, vou te falar uma coisa, sério. Se eu pego um casal de médico aqui em Teresina que ganha 100 mil reais declarado no mês, ele não consegue mais comprar uma casa no Alphaville em Teresina. Só se ele tiver uma entrada muito, muito, muito boa, tá? E o que geralmente às vezes não é o caso, né? Então, ela limita muito as pessoas. Então, assim, quem é que está conseguindo bancar esses preços aqui em Teresina, né? Os grandes empresários, né, pessoas que realmente têm um porte financeiro muito bom, e a galera do agro, que agora o agro chegou muito forte aqui para Teresina, né? No Piauí o agro é muito forte, só que lá para o sul do estado, e agora a gente está tendo um desenvolvimento muito grande mais para perto de Teresina, em cidades a 150, 200 quilômetros, principalmente no Maranhão, né? Parnarama, Caxias, aquele entorno. E a base dessas famílias são aqui em Teresina, né? Que é onde os filhos estudam, né? E tudo mais. Então, assim, é quem está movendo mais esse mercado desses condomínios, né? Então, assim, quem hoje ganha, por incrível que pareça, 70 mil reais ali declarado, tá indo para o Terras Alphaville comprar casa de 2 milhões e poucos. Entendi. Realmente é uma valorização muito acima de qualquer outra que a gente já ouviu. E eu acabei não te perguntando sobre como é que veio a questão da Band, do programa de TV que você fez aí. Conta essa história. Como é que você levou esse entretenimento, essa venda de imóveis para uma televisão, uma TV aberta, TV local? Conta como é que foi esse convite aí. Cara, a Band, a gente deu uma pausa agora, né? Vou te explicar o porquê. A Band, ela deu uma mudança aqui na direção, algumas coisas. Mas, assim, foi um trabalho fantástico que a gente fez, mais de ano lá. E surgiu pela rede social. Olha o Pela Instagram. rede social. Né? Esse Instagram, olha onde é que a internet leva a gente, né? Não tem realmente limite. A gente tinha um diretor comercial da Band aqui, que estava implementando coisas novas, viu a nossa rede social, viu a quantidade de materiais que a gente fazia no YouTube e tudo, e convidou a gente para bolar um projeto. A gente bolou um projeto e, de cara, eu topei, consegui parceiros iniciais que viabilizassem, né, o projeto, e os 3 primeiros meses foram de muito aprendizado, depois a gente acertou a mão, Sérgio, e foi muito bacana, tá? A gente fez um trabalho bem bacana, viajamos o Piauí, fizemos vlogs de viagem, né? Porque tudo isso tem a ver com o mercado imobiliário. A gente falava de hotel, falava de gastronomia, tem a ver com o mercado imobiliário, porque desenvolve, né, regiões, principalmente lá da praia, né? Então, assim, a gente tinha vários parceiros dentro e era mais um grande canal, né, de vendas meu, porque assim, né, quem tem os melhores imóveis em Teresina? Zanetti. Então lá uma grande vitrine, né, de apresentação de imóveis. A gente se espelhava muito naqueles programas americanos, né, que hoje os americanos eles são muito fortes nisso. Então, assim, era produção, cara, eu vou te dizer que eu acho que a gente estava ali, né, nível Brasil ali, batendo bem, viu? Digo, porque o próprio pessoal da Band elogiava muito, até de fora, entendeu? A gente chegou a ter um programa que foi veiculado na Band do Paraná, em Curitiba, sobre Barra Grande, o material que a gente fez, que foi bem legal, né? Só que a logística também de gravação era toda semana, né? Ela estava muito cansativa. Você tem que mudar muita coisa, né? E tivemos uma eleição no meio disso, perdi a minha equipe de gravação praticamente toda para a campanha política. E aí juntou com algumas mudanças na banda, a gente deu uma pausa, mas muito provável que em janeiro a gente está de volta. Mas foi, como você disse, um canal importante para divulgação. Além do digital, você acaba atingindo talvez aquele cliente que não está ou não tem tanto hábito do digital e está acostumado com a TV aberta. Cara, e é impressionante
que atinge mesmo, sabe? A gente tem aquela ideia de que hoje ninguém assiste mais TV aberta, mas assiste. É outro público, né? Outro público. Outro público. O nosso programa ele era estratégico, ele passava antes da Fórmula 1, então eu conseguia já pegar um público ali um pouco mais qualificado, que já, né, sintonizava antes. Do meio para o final, as pessoas já estavam, né, assistindo mesmo, porque a gente colhia muitos feedbacks, e a televisão, para mim, ela foi uma consolidação de todos os meus processos, sabe, Sérgio? Foi uma certeza de que realmente a gente estava no caminho certo, né? E foi muito, muito bacana mesmo a experiência. Muito bom, Zé Neto. Estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. Quero te agradecer novamente aqui, te parabenizar pela sua trajetória e pedir para você dar um conselho. Se você, hoje, Zé Neto, de 2022, pudesse conversar com o Zé Neto, que estava saindo lá da loja de carro, da concessionária, entrando na imobiliária, aquele menino lá de 20 e poucos anos, e ele fosse bater na porta hoje da sua imobiliária nova, como é que você receberia esse menino? O que você falaria para ele aí? Bom, eu falaria uma coisa que eu demorei, assim, há anos a entender e entendi mesmo quebrando a cara, né? Na dor, na dor. Que é ter um objetivo principal definido, tá? Eu acho que esse é o segredo de tudo, porque quando você não tem esse objetivo, você fica escapando, fazendo uma coisa ali, fica perdendo tempo. Tempo é dinheiro. Hoje, tempo é bem mais precioso que a gente tem. Então, eu falaria para ele... Ninguém compra tempo. Ninguém compra tempo. Exatamente. Então, eu falaria para ele pensar realmente o que ele queria, né, como ele se enxergasse, como ele se enxergava para o futuro. E em cima dessas duas perguntas simples e bobas, que qualquer uma pode se fazer, a gente montava estratégias, né, no meio disso para seguir firme, né, com o objetivo. Né? Obviamente, no meio disso, esse objetivo ele vai se desenvolvendo, né? Mas se você conseguir assim, enxergar essa essência, já é um meio caminho andado aí para você pular várias e várias etapas, meu amigo. Muito bom, excelente, Zé Neto. Então, novamente, quero te agradecer aqui, muito obrigado pela participação e desejar aí para todo mundo uma ótima semana. A gente continue sintonizado aqui no Vem Pra Mesa e semana que vem tem mais. Sérgio, eu que agradeço, meu amigo. Estou gravando uns stories aqui. Boa. A gente vai aqui por Vem Pra Mesa. Estou felizão. Obrigado pelo convite, Sérgio. Tamo junto, meu amigo. Forte abraço para você e para todo mundo. Grande abraço. Semana que vem tem mais. Tchau.